muito distante do nosso. E em uma das mensagens do profeta, ele disse algo muito importante. Ele disse que esta mensagem ela chegaria a cada eleito. E quando eu li isso em uma das mensagens, quando eu li esse parágrafo, isso alegrou meu coração. Por que que alegrou meu coração? Por que que alegrou a minha alma? Porque algo que foi dito, que aquelas palavras foram inspiradas por Deus. E isso se concretiza, isso, em nossas vidas hoje. Que é tão distante, mas essa mensagem chegou até nós. E ela chegou de uma forma onde ela fez algo em nossas vidas, esta palavra revelada, porque a palavra falada, a mensagem que foi enviada a nós, que Deus mesmo estava aqui, nos trazendo todas estas coisas, nos ensinando todas estas coisas, através de um profeta, e Deus estava nesse homem, nesse seu servo, né? Ungindo ele, dirigindo ele em cada assunto desse que nós temos tratado com os irmãos, né? Isso é tão verdadeiro que somente a verdade pode libertar o homem. O Senhor Jesus, ele disse isso. Ele disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu tenho certeza que cada um dos irmãos aqui passaram por vários lugares, por vários sistemas, mas vocês não encontraram ali satisfação. Vocês não se sentiram ali completos. Porque enquanto o homem ele não tem essa experiência com Deus, e ele nasce de Deus, né? Quando a vida de Deus vem nele e entra nele, esse homem não pode permanecer daquela mesma maneira, daquela mesma forma. Tem que mudar alguma coisa. E o profeta desta era, ele disse que quando Deus ele vem na vida de um homem, ou ele muda para melhor, ou ele muda para pior. Por quê? Porque para melhor, quando ele aceita aquilo que vem para ele, quando ele recebe aquilo e retém aquilo, e pior, ele fica porque ele rejeita aquilo. Então Deus ele tem se manifestado nesta última era, sabe, para esta geração, Deus tem se manifestado através de uma mensagem enviada, porque quando a coluna de fogo apareceu ao profeta lá no rio Ohio, quando ele estava batizando a 17ª pessoa, se não me falha a memória, e ali aquele clarão veio, aquela coluna de fogo veio, uma voz do céu disse: assim como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem, esta mensagem, ela precursará a minha segunda vinda. Porque uma mensagem que viria para estabelecer um povo, para despertar um povo, para despertar o povo que estava entre os mortos, sabe? E ele diz: levanta de entre os mortos e Cristo te esclarecerá. E que mortos eram esses? O sistema religioso de hoje. Porque o sistema religioso de hoje é um sistema morto. Porque algo só tem vida se Deus estiver presente. Se Deus estiver ali manifestando sua presença no meio do seu povo e guiando aquele povo. Um povo não
ter vida, se o Deus eterno, se o Espírito eterno não estiver guiando este povo? Se esse povo não estiver seguindo as orientações do Espírito, sabe? E por que que aquela igreja ali na primeira era, quando o Espírito Santo desceu, quando os irmãos estavam reunidos ali, né? Depois que o Senhor Jesus havia subido para o céu, ele havia dado ordens, porque ele tinha passado 40 dias com os discípulos, deu-lhes mandamentos, e 10 dias depois, no dia de Pentecostes, o Espírito Santo veio sobre a igreja, e ali eles começaram a falar em outras línguas, e aqueles de outras nações que estavam ali reunidos em Jerusalém compreenderam aquela língua, porque tudo aquilo que eles estavam falando estava magnificando a Deus, glorificando a Deus, sabe? E é justamente o papel da igreja aqui na terra, é glorificar a Deus. Não é exaltar um sistema, um homem ou alguém, não é isso. Nós estamos aqui para refletir Deus em nossas vidas. O mundo lá fora precisa ver que nós temos Deus em nós, sabe? E um cristão, ele não vai refletir Deus se ele não estiver andando de acordo com a sua palavra. Ele não vai refletir Cristo em sua vida se a vida de Cristo não estiver nele. Não vai refletir, sabe? Porque eu digo para vocês uma coisa: a vida de fora, irmãos, a vida de fora, né, que nós vivemos, que nós estamos vivendo, né, ela prova aquilo que está aqui em nossa alma, sabe? A vida que nós estamos vivendo, refletindo, ela vai revelar o que está aqui dentro, no nosso interior, dentro de nós. Então, se alguém está refletindo alguma coisa em sua vida que contraria a palavra, isto mostra que a vida que está dentro da pessoa, essa vida não é a vida de Deus, é a vida do mundo. É a vida do mundo. Então nós não estamos aqui para simplesmente vir aqui como para se entreter, né? Nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui para nós receber do nosso Pai, sabe? Para que nós venhamos, para que a gente venha ser alimentado pelo pão da vida. Porque a palavra de Deus diz que não, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Então olha só, então a palavra de Deus é o pão espiritual que nós precisamos para a gente vencer as lutas, dificuldades, aquilo que vai se contrapor, que vai se levantar diante de nós. Então, se esta vida aqui ela não for edificada sobre esta verdade que é a palavra de Deus, sabe? Se nós não tivermos um alicerce sólido, espiritualmente falando em nós, nós não venceremos. Nós não iremos vencer. Então, nós temos que construir a nossa vida, sabe? Tomar por base, por estrutura para a nossa vida, a palavra de Deus. Não edifique sobre a ideia de um homem, sobre o pensamento de um homem, sobre a concepção de um homem, sobre a ideia de homens ou de um sistema. Não se baseie nisso. Se baseie na palavra. Porque a palavra é que vai vivificar você. A palavra que vai te dar vida é a palavra de Deus. Porque a palavra é vida. E se a palavra de Deus está em nós, se a palavra de Deus, que é espírito e vida, estiver em nós, nós temos vida. Então hoje muitas pessoas, a gente percebe, irmãos, que as pessoas estão indo para suas organizações, mas elas estão indo por um capricho,
pelo orgulho que elas têm. Não, eu vou ficar do lado do meu sistema, mesmo ele estando errado. Então fique. Se alguém procede assim, naquele grande dia, vai ser uma surpresa para ele. Que como a gente leu aqui no culto, na abertura do culto, em Romanos capítulo 2, versículo 16, diz assim: no dia em que Deus há de julgar o mundo, os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o seu evangelho. Olha só o que eu vou falar para vocês aqui. Nós temos uma lei vigente aqui em nosso país. E nós temos que obedecer essa lei aqui. Aqui, a lei dos homens, a lei civil do nosso país, para manter a ordem. Aqui, nós temos uma lei. E quando nós transgredimos esta lei, quando nós transgredimos qualquer um ponto desta lei, nós somos punidos. Nós somos punidos. Sabe? Se alguém comete um crime, ele vai responder por aquilo. Ele vai ser julgado conforme esta lei vigente no nosso país. Ele vai ser julgado por ela. Ele vai ser colocado diante de um juiz. E ali, segundo aquele código penal, segundo a sua transgressão cometida, ele irá ser penalizado. Ele irá ser penalizado. Sabe? Ele vai sofrer as consequências. E às vezes, quando nós falhamos, erramos em alguma coisa, vem as consequências. Não é verdade, irmãos? Agora eu quero dizer para vocês. A lei do nosso país, ela não pode dizer uma coisa em um ponto e lá adiante dizer uma outra coisa. O Código Penal não pode dizer que se a pessoa cometeu um homicídio é crime, e lá em um outro ponto da lei disse, não, mas se tu fez isso aqui, nesse ponto aqui, mas ali tu não vai ser penalizado. Não, a lei, aquilo que ela diz lá, né? Aquela pessoa vai ter que responder segundo aquilo. Então olha só o que eu vou falar para vocês. Nós também temos uma lei. E o nosso Deus nos deu uma lei para que a gente obedeça esta lei. E esta lei é a sua palavra. É a sua palavra. E aquilo que ele diz aqui, a lei de Deus não é igual à lei do homem. Porque a lei, em certo ponto, em certo momento, favorece um assassino, um traficante, etc. e tal. Ele é favorecido em alguns momentos. Ele vai cumprir certo determinado tempo daquela pena, mas depois ele vai ser posto em liberdade. Mas a lei de Deus não. A lei de Deus não tem brecha. A lei dos homens, o advogado procura uma brecha para livrar a cara daquele que cometeu, que transgrediu. Mas a lei de Deus não. E essa palavra aqui, nós seremos julgados conforme esta palavra. E esta palavra, ela nos avalia de uma maneira, de uma forma, que a Bíblia diz que a palavra ela é apta para discernir o pensamento, o coração. Ela separa a junta, a medula, sabe? Ela tem um poder de penetração tão grande que até mesmo quando nós vamos fazer algo para Deus, até o nosso objetivo e motivo serão vistos. Qual a razão de nós estarmos fazendo aquilo? Sabe? Então nós somos avaliados de uma forma, sabe? Porque Deus, ele pesa os seus. Nós somos pesados por esta palavra de uma maneira tal
que nós não escaparemos, irmãos. Nós não escaparemos se nós procedermos contrário a esta palavra. E eu vejo as pessoas, hoje eu tive a oportunidade de falar da mensagem a alguém, e a pessoa disse assim para mim: não, mas nós temos que ver a situação, né, aquele tempo que foi lá atrás. Aí a pessoa usou vários termos, etc e tal. Eu só disse assim para ela uma coisa. Eu encerrei o assunto nisto. Eu disse: olha, passará céu e terra, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra de Deus não vai passar. O Senhor Jesus, ele disse lá em Mateus, no capítulo 5, se não me falha a memória, ele disse, ele falou algo interessante, que nem um jota, nem um tio se omitirá desta lei. Tudo vai se cumprir. Cada ponto desta palavra que nós temos ouvido, que tem sido trazido para nós, vai se cumprir, irmãos. E Deus, ele não exige só que a gente venha para a igreja. Se ele exigisse que nós só viéssemos à igreja, era muito fácil. Mas ele não exige só isso. Agora eu vou repetir algo aqui que a irmã Zizi me falou. Ela disse assim para mim: irmão Nonato, nós vamos para o culto para ouvir a palavra e no dia seguinte praticar aquela palavra. Eu disse: é assim mesmo, irmã Zizi. Deus está lhe ensinando o correto. É isso mesmo. Temos que pôr em prática aquilo que nós temos aprendido com o nosso Deus. Sabe? E só quem pode ensinar você é Deus. E Jesus, ele disse: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E ele diz: encontrarei descanso para a vossa alma. E o profeta, ele vem e diz assim: o evangelho, o cristianismo é descanso. O que nós temos que fazer é descansar na palavra. Descanse na palavra. Creia na palavra. Porque muitos, às vezes, surgem com parte da palavra e às vezes querem colocar aquilo de goela abaixo na gente. Mas quando nós somos ensinados por Deus, nós aprendemos que nós temos que nos alimentar de toda a palavra de Deus. De toda a palavra. Não dá para escapar disto. E os segredos dos nossos corações, da nossa vida, naquele grande dia, irmãos, a noiva não passará pelo julgamento. A noiva não passará pelo julgamento como os ímpios e como a Virgem Nécia. Porque a Virgem Nécia vai passar pelo trono branco. A noiva não passará. E aquele que não subir no arrebatamento com o Senhor, irá ficar aqui para a tribulação. E se nós partirmos daqui para a eternidade, sem a vida de Deus dentro de nós, sem termos nascidos de Deus, nós fracassamos. Sabe? Porque toda a nossa busca aqui tem que ser pelo Espírito Santo de Deus. Esse tem que ser o nosso maior desejo, o nosso maior objetivo é buscar o Espírito Santo, se encher desse Espírito em nós, porque sem o Espírito Santo, irmão, em nossas vidas, nós não venceremos, nós não conseguiremos vencer. Saiba disso, nós não conseguiremos vencer. Então olha só, o profeta desta era, ele falou algo interessante. Ele disse assim, na mensagem que ele pregou, o cordeiro e a pomba, ele disse que nós não podemos fabricar a cristandade. Tem que ser uma experiência. E essa experiência é cada um de nós
que precisa passar por ela. Nós estamos reunidos aqui, sabe? Mas nós estamos aqui e temos que passar por essa experiência com Deus, que é a experiência do novo nascimento. É uma experiência pessoal. E a Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós seremos responsáveis por nós. Sabe? Porque a salvação não está em se unir a uma igreja, em colocar o nome no livro da igreja. Não é isso. Se alguém pensa isso, ainda não entendeu nada do que é servir a Deus. É uma experiência sua. E Jesus falou isso para Nicodemos. Necessário é nascer de novo. Sabe? E eu digo para vocês uma coisa. À medida que cada um cristão ele vai se enchendo do Espírito Santo de Deus, a vida de Deus vai entrando nele, a vida dele é transformada. A vida dele é mudada. E agora ele não vai agir mais conforme a sua vontade, o seu desejo. Sabe? Tudo que ele vai fazer, ele vai pensar primeiro se aquilo está agradando a Deus. Sabe? Se aquilo que nós estamos fazendo está agradando a Deus. Nós precisamos agradar a Deus com a nossa vida. Sabe? Com a nossa vida. Nós precisamos, irmãos. Agora eu digo para vocês uma coisa. A única forma de nós agradarmos a Deus é termos a vida de Deus em nós. É ter o Espírito Santo em nós. Se nós não tiver nada feito, não está adiantando nada. Não está adiantando nada. Só estamos ocupando o banco na igreja, esquentando o banco da igreja, sabe? E não é isso, para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui para viver esse cristianismo, essa crença em Deus, essa fé em Deus. E essa fé não tem que ser uma fé, só essa fé mental. Porque a fé mental, ela não leva você a essa experiência com Deus. A fé mental tem que te levar para a fé espiritual. E a fé espiritual, ela é aqui na nossa alma, dentro de nós. É nossa alma. Por isso que a gente vê tantas pessoas hoje que desgostosas, né? Porque às vezes a pessoa acha, por ela não ter o ensino correto das Escrituras, as pessoas pensam que só ir à igreja é o suficiente. E o Senhor Jesus, ele disse que se a nossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, ó irmãos, pobre coitado somos nós. E olha só, ele pegou aqueles homens ali e disse assim, Jesus disse assim, olha, se a vossa vida não exceder a dos escribas e fariseus, vocês não estão fazendo nada. E aqueles homens eram homens piedosos, santos, que eles não poderiam ser acusados de nada, porque se eles fossem, eles eram apedrejados e mortos. Vocês estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Eram homens religiosos, muito religiosos. Mas Jesus olhou para eles e disse, a religião de vocês não adianta de nada, não vale de nada, porque aquilo era só uma cobertura sobre aqueles homens. E Jesus até chamou eles de sepulcros caiados, né? Então nós não temos que ter uma vida só de aparência. Não, nós temos que viver a fé em Cristo, expressar isso com o nosso testemunho, com o nosso caminhar, com o nosso proceder,
com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas reações às vezes. Pense antes de falar alguma coisa, porque às vezes nós somos ofendidos, maltratados por alguém, e às vezes nós queremos retribuir aquilo da mesma forma. E Jesus não nos ensina assim. Ele nos ensina diferente. Disse, ó, se bater ele na tua face, oferece-lhe a outra face. Então isso equivale a dizer que nós não temos que pagar o mal com o mal para alguém. Nós não temos que pagar uma injúria com outra injúria, uma revolta com outra revolta, uma palavra ofensiva com outra palavra ofensiva. Não. A nossa maneira tem que ser outra, sempre expressando e refletindo o caráter do nosso Senhor em nossa vida, o caráter de Cristo em nós. E se um homem e uma mulher não tem esse caráter, ela não vai refletir nada, né? Nada de bom. Ela vai refletir somente ela mesma. E Jesus, quando esteve aqui, ele não veio para dar a conhecer a si, ele veio dar a conhecer ao Pai. E ele revelou Deus para nós com tanta perfeição que você poderia olhar para Jesus e dizer, ele é Deus. Sabe? Porque ele era o reflexo de Deus, ele era a imagem de Deus, ele era o caráter de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Ele expressou e revelou a mesma glória, a mesma essência, tudo do Pai ele expressou. Sabe? Porque Jesus não é Deus da maneira como as pessoas dizem. Jesus é Deus porque ele é o reflexo de Deus, e nós não podemos conhecer Deus se não for através do Senhor Jesus Cristo. E hoje eu falei isso para 3 jovens, e eu disse assim para elas, eu mandei ela olhar para o céu. Eu disse assim, vocês estão olhando o céu? Vocês estão vendo tudo isso aí? Ela disse, nós estamos. Eu disse, olha, Deus ele está em tudo, em todas estas coisas, em todos os lugares ao mesmo tempo, porque ele é Espírito, ele é um Espírito eterno, que não teve princípio e não tem fim. Está em todos os lugares, em todos os mundos, em todas as galáxias, ao mesmo tempo. Mas ele se revelou para nós, esse Deus que é tão grande e infinito, ele se diminuiu. Por isso que ele é tão grande. Porque ele sendo tão grande, ele teve a capacidade de se diminuir. Sabe? Se reduzir a um corpo de carne, ao Logos. Sabe? Porque o Logos que sai de Deus, que é o Filho de Deus, ali, mas aquele Deus está se refletindo, se revelando, se dando a conhecer através do Logos. Até um dia quando ele vai gerar um corpo para o seu Filho, né? Jesus Cristo, e Jesus vem, se encarna no corpo de carne. 30 anos depois, o Pai no Rio Jordão vem em plenitude e também habita naquele corpo, e ali ambos vão compartilhar aquele mesmo corpo. Sabe? Porque é um ser rendido ao outro ser. Um ser, pessoa, homem, Jesus Cristo, o Filho de Deus, e um ser pessoal, que é o Espírito Santo, que nós não podemos ver, porque você não pode ver Deus na forma corporal, porque ele é um Espírito, mas ele vai se refletir, se dar a conhecer através do Filho, do seu Filho, Jesus Cristo. Então olha só, um Deus infinito vai se reduzir a um corpo de carne, vai andar entre os homens, comer com os homens, conversar com os homens, fazer milagres,
curar os doentes, porque Jesus ele disse, não sou eu que faço as obras, é o Pai que habita em mim. E ali não era só uma natureza, não era como alguém disse que era só a natureza divina. Ali era Deus em carne, encarnado, o Espírito eterno em plenitude, em seu Filho Jesus Cristo. E nós podemos receber, nós não podemos receber a plenitude de Deus, mas Jesus pôde receber porque ele é da mesma essência do Pai. Então a plenitude de Deus está no Filho Jesus Cristo, mas em nós temos somente uma porção pequena. Vamos supor que seja supor que seja do tamanho, uma colherada, né? Uma colher de água, vamos supor que nós temos. Eu vi até alguém falar um dia desse, o profeta falou que o mesmo componente que está, o profeta falou que se você pegar uma colherada de água do oceano, o mesmo componente, tudo que está na água do oceano, se você pegar numa colherada, está ali. Todos os elementos daquela água. Então a mesma coisa, se a gente tiver uma porção pequena, mas todos os elementos, né? A vida de Deus está em nós. Mesmo que seja, se você tiver uma gotinha que seja, mas você tem que ter, você precisa dessa porção do Espírito em você. Cada um de nós precisamos desta porção. Porque essa força do Espírito Santo, essa natureza em nós, que vai nos arrancar daqui, para nos encontrar com o nosso Senhor Jesus Cristo nos ares. O Espírito Santo, Deus eterno, está aqui, conduzindo a igreja, a noiva, né, na forma do Espírito Santo. Deus está aqui na forma do Espírito Santo, aqui conosco, a sua noiva, guiando a sua noiva, ajudando a sua noiva, edificando a sua noiva. Porque eu digo para vocês uma coisa, irmãos, a noiva de Cristo, ela tem que ser pura e sem ruga e sem mácula. Vocês estão entendendo? É assim que tem que ser a noiva de Cristo. Nós temos que estar sem ruga, sem mácula, sem mancha. Vocês entenderam, irmãos? Então olha só. Então uma igreja que está manchada, que está com as coisas do mundo, que diz que a igreja, essa não é a noiva de Cristo. Porque a noiva de Cristo, ela é só de Cristo. Ela só pertence a Ele. Ela reflete a Ele. Vocês estão entendendo, irmãos? A noiva de Cristo vai refletir Cristo. É por isso que eu digo assim, hoje, claro que se algum dia, eu já sou casado, tenho minha esposa, mas se algum jovem aqui for escolher uma jovem para casar, nenhum jovem aqui, eu acredito que ele não vai querer uma mulher de má fama, né, irmão? Não é uma mulher que vamos supor que rodada na vida, né? Ele vai querer escolher uma jovem pura, santa, né? De caráter. Então a noiva de Cristo, ela tem caráter. A noiva de Cristo, ela não anda na igreja de um jeito e lá no mundo anda de outro. É por isso que eu digo para as irmãs aqui, se alguma de vocês algum dia for para um banho e chegar lá, tirar a roupa e mostrar o short, aquilo é o seu caráter que você está refletindo, não é o caráter de Cristo. Então no dia que as irmãs que foram para um banho, vamos supor que a gente vá num banho, aí as irmãs lá vão botar short? Não, tem que banhar com a sua saia comprida até no pé mesmo, né? É desse jeito. O irmão tem que banhar de calça. Aí o mundo vai olhar e dizer, esse povo são um povo doido mesmo, né? Isso aí são banho de caboclo do mato, né? É assim que eles vão dizer, não é? Mas nós não temos que estar preocupados com o que o mundo vai pensar de nós. Nós temos que estar preocupados com o que Deus pensa de nós. Tá, irmãos? Esteja preocupado com o que Deus está pensando de você. Esteja preocupado com isso. Então a sua vida dentro da igreja, a sua vida lá fora tem que ser idêntico aqui,
você tem que refletir a mesma coisa lá. Porque um cristão não precisa dizer que é cristão, não, irmão. Eu não preciso dizer para ninguém que eu sou cristão. Eu não preciso. Eu já precisei um dia quando era do sistema religioso. Mas hoje, quando eu conheci essa mensagem, eu não preciso falar para ninguém. E tenho certeza que os irmãos também não vai ser preciso dizer que vocês são cristãos. Porque as pessoas irão olhar para vocês e dizer assim: essa irmã é uma cristã, né? Enquanto hoje a gente vê que o sistema está assim. As cristãs que se dizem cristãs, dentro da igreja elas vestem uma saia, mas quando é lá no mundo que vai para qualquer lugar, ela está com um shortzinho apertado, uma calça, né? Não é assim? É assim, desse jeito. Então nós temos que refletir aqui e lá fora o Cristo que nós servimos. Viu? O Cristo que nós servimos. Então, se as adolescentes aqui que estão hoje estão ouvindo isto, eu não estou falando isso aqui como para que ofenda alguém. Eu estou trazendo isto aqui como um conselho de um irmão que ama cada um dos irmãos e que deseja que os irmãos vivam uma vida que expresse o que a palavra de Deus diz. Não estou aqui com isso para magoar ninguém, para ferir ninguém. Não, não é isso. A minha intenção não é essa. A minha intenção é que vocês olhem e vejam que você precisa ser diferente onde você anda. Você tem que ter o brilho. Se você é um cristão, você tem que brilhar onde você anda. E uma cristã, ela não brilha quando ela coloca um batom nos lábios, quando ela corta o seu cabelo, quando ela bota um short. Isso não é brilho para uma cristã. Isso é vergonhoso. Deus fica com vergonha se alguma das irmãs chegarem a fazer isso, né? Ou os irmãos, ou qualquer um aqui. Então olha só, nós estamos nos últimos momentos aqui, e é momento da gente refletir a maneira como nós estamos vivendo a nossa vida. Eu só queria ler aqui um parágrafo da mensagem do profeta, sobre a mensagem que ele pregou, o Cordeiro e a Pomba, parágrafo 49, que diz assim: Pomba e o Cordeiro. Enquanto você está ouvindo as escrituras mais marcantes, uma delas que eu possa pensar, quando Jesus disse: Pai, pense nisso. Aí ele chamou a atenção aqui do público, né, para que as pessoas refletissem sobre isso. Quando Jesus disse Pai, ele diz assim, quando Jesus disse Pai, aí ele disse: pense nisso. Ele chamou a atenção para que eles refletissem, né? Prestassem atenção. Pai, por amor a eles, me santifico a mim mesmo. Aí ele vai em seguida, ele diz assim: pense nisso. Pai, por amor a eles, me santifico a mim mesmo. O que ele estava dizendo? Dando o exemplo. Aí, aqui, ele diz que Jesus, quando Jesus diz isso, ele está dando o quê? O exemplo. Jesus disse assim: Pai, por eles, por amor a eles, eu me santifico a mim mesmo. Me santifico. O que é que Jesus está dizendo aqui? Que ele vai renunciar a qualquer coisa, tudo que viesse diante dele, por causa de mim e de você. Agora eu quero dizer para você que Jesus, quando ele esteve aqui, ele é um homem, ele era um homem de carne e osso. E ele foi tentado em tudo. Em tudo ele foi tentado. Em tudo. Olha só, o profeta vai e diz mais assim. O profeta vai e diz assim: ele era o cordeiro. O que ele fez? Ele tinha direito a uma casa. Ele era um homem. Ele tinha o direito de se casar. Ele era um homem. Ele tinha o direito de boas roupas. Ele era um homem. Mas ele se santificou. Ele renunciou àquilo. Ele poderia ter vindo
corredores da glória, um homem cheio em estatura, com uma banda angelical, com certeza. Mas ele santificou a si mesmo. Ele poderia pelo menos ter nascido em uma cama agradável e limpa em algum lugar. Mas ele nasceu em uma manjedoura, em um monte de esterco, em uma manjedoura emprestada. Olha só, para você ver aqui, que Jesus, quando ele veio aqui, nenhum lugar decente para ele nascer ele teve. Nasceu em meio de um curral de animais, e ali com certeza deveria ter fezes ali de animais. A manjedoura onde colocavam a ração dos animais, foi ali que ele foi posto. Nenhuma cama decente ele teve para nascer, nenhuma cama quente ele teve. Ele nasceu ali em um ambiente realmente que dá dor no coração qualquer um ser humano nascer. Mas o Filho de Deus nasceu. Mas sabe de uma coisa, irmãos? Tudo isso que aconteceu foi para nos dar um exemplo. Um exemplo. Que nós temos que renunciar a todas as coisas para nós chegarmos naquele lugar que está preparado para nós. Aleluia, Deus. Sabe? Agora eu quero dizer uma coisa para você aqui nesta noite. Não vale a pena renunciar a qualquer coisa por uma vida imortal, porque essa vida aqui é uma vida mortal. Ela teve um princípio e ela vai ter um fim. Sabe? E para a gente receber a vida imortal, nós temos que chegar a tudo isto aqui. Renunciar a nossa própria vida, os nossos próprios desejos, nossas próprias vontades, sabe? Fazer morrer a nós mesmos para chegar a isto aqui. Para chegar a isto aqui, para chegar a esta vida. Porque o Espírito Santo não virá sobre alguém que está contrário à palavra. Se alguém diz que tem o Espírito Santo, mas está contrário à palavra, ele está se enganando. E naquele grande dia ele saberá. Ele vai ver que ele estava tão errado. Ele vai ser tão decepcionado, irmãos, que ele vai dizer assim: eu ouvi essa palavra perto de mim e eu virei as costas. Eu disse que aquilo era falso e aquilo era verdadeiro. Aquilo era puro. Aquilo chegou próximo de mim, mas eu recusei. E é o que acontece, que vai acontecer. E esta é a era que nós estamos vivendo, onde as pessoas, elas têm recusado a verdade pelo engano. Pelo engano. Porque as pessoas querem estar em um local bonito e belo. Como eu falando para uma jovem hoje, para uma jovem senhora, eu disse a ela, falando da mensagem. E ali quando eu parei o carro, e ela ficou assim do lado, eu fiquei até meio sem jeito, mas foi bem em frente à casa dela. Você sabe que eu faço, o meu trabalho é de lotação, né, irmão? Né? E ali ela ficou fazendo perguntas para mim sobre estas coisas que eu estava falando a ela. E eu só fiz uma pergunta para ela. Eu disse: você acha que eu sou normal? Ela disse: não, você não é normal. Por que eu não sou normal? Na concepção dela, porque aquilo que eu estava falando para ela era de uma sabedoria além da minha sabedoria. Porque eu digo para vocês, eu não tenho sabedoria para oferecer nada para vocês. Eu não tenho conhecimento para trazer nada para vocês. E se eu trago alguma coisa para vocês, é com muita dificuldade, com muita luta, rogando e suplicando a Deus que me ajude, e que aquilo que eu possa trazer para vocês possa ajudá-los a ter uma vida rendida a Deus. Uma vida onde vocês possam servir a Deus com a sua alma, com tudo que vocês têm. Sabe? E ela ficou ali, e ela até disse assim, que o namorado dela tinha dito que
que a irmã dela era descendente de Caim, que ela era descendente de Abel. E eu disse assim, sabe de uma coisa? Aqui existe dois tipos de sementes. Uma semente é uma semente eleita, mas uma outra semente é uma semente que está destinada para a perdição, para sofrer o castigo eterno, porque eles não serão salvos. Sabe? Porque os que serão salvos foram aqueles que foram eleitos antes da fundação do mundo. E se você foi salvo, você não está sendo salvo hoje. Você foi salvo antes da fundação do mundo, quando o Cordeiro de Deus foi morto na mente de Deus. E ele contemplou cada um de nós, que um dia nesta era nós iríamos ver a existência. Aleluia. Mas nós iríamos ouvir a mensagem, a sua palavra, e nós iríamos reconhecer a sua voz e dizer, essa é a voz do meu pastor, do meu Senhor, e eu vou deixar ele conduzir a minha vida. Aleluia. E é justamente do que essa mensagem se trata. Porque um cordeiro, quando se perde, não pode, uma ovelha quando se perde, não pode encontrar o caminho sozinho de volta. Tem que ter alguém para guiar essa ovelha. E o Senhor nos trata na sua palavra como ovelhas do seu pasto. Sabe? E a ovelha, ela é sempre dócil e ela se permite ser conduzida, ser dirigida, sabe? Porque o espírito que está nela é um espírito dócil, calmo. Mas um bode não. Bode você não pode conduzir ele fácil.